Secretaria Estadual de Saúde diz que não vai fechar o Hospital Rui Pereira até conseguir a transferência de todos os pacientes. Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara conhece instalações do Instituto Santos Dumont em Macaíba. Prefeito de Belém, na Palestina, se reúne com vereadores em visita à Câmara Municipal. Aqui no estúdio, vou conversar com o vereador Fúvio Saulo do Solidariedade. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta quarta-feira, 23 de outubro de 2019. Olá! O Câmara Repórter começa com uma notícia de uma avaliação negativa para o governo do estado. O Rio Grande do Norte ficou em penúltimo lugar no ranking da qualidade da informação contábil e fiscal da Secretaria do Tesouro Nacional. A análise verifica a consistência das informações prestadas pelos 26 estados e o Distrito Federal. Dos 38 critérios avaliados, a gestão potiguar acertou apenas 22, obtendo pouco mais de 105 pontos na avaliação final. Segundo o Tesouro Nacional, o ranking foi produzido a partir de dados fornecidos pelos governos com base no ano de 2018. De acordo com esse relatório, a principal falha do estado foi com relação aos dados fiscais das 16 avaliações feitas. O Rio Grande do Norte acertou apenas 3 pontos, acerca de dados sobre transferências, déficit previdenciário e dedução do número de pensionistas. Agora, falando sobre a situação da saúde pública no estado, que também preocupa, é que a Secretaria Estadual de Saúde condiciona o fechamento do Hospital Rui Pereira ao surgimento de leitos para transferir pacientes. Essa informação foi anunciada durante uma reunião na tarde desta quarta-feira, que contou com a participação de vereadores. Durante a reunião, que aconteceu na tarde desta quarta-feira e teve a participação de representantes das comissões de Saúde, Direitos Humanos e Finanças da Câmara Municipal, o secretário adjunto Petrônio Spinelli falou que já foi firmado o contrato com alguns hospitais públicos e privados para resolver a situação do Rui Pereira. Nós temos um contrato com o prédio do Rui Pereira até agosto do próximo ano. E nós temos o compromisso que nós não fechamos nenhum leito que não tenha um leito melhor, mais adequado, quantitativamente e qualitativamente para essa assistência. Nós temos um conjunto de leitos que estão em negociação para serem abertos e esses leitos têm condições mais adequadas e com mais segurança de resolver o problema desses pacientes. Mas sem assodamento, sem pressa, sem nenhuma decisão que possa reduzir a capacidade assistencial, que é o mais importante. Segundo o secretário, um dos grandes problemas do Hospital Rui Pereira é que, por falta de condições estruturais do prédio, a unidade não pode ser credenciada como de alta complexidade e receber mais verbas federais. Atualmente, a UTI do hospital é mantida exclusivamente com verbas estaduais. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Fernando Lucena, questionou do secretário o porquê do não cumprimento do contrato entre CESAP e o Hospital Rui Pereira. O secretário disse que tem 16 UTIs, só tem 6 funcionando. Acha isso normal? Paciência, né? Eu estou aqui para defender a vida das pessoas que não têm para onde ir. Rico não usa UPA, nem SUS. O Rui Pereira hoje tem em leitos ativos 61 leitos, tá? E mais 6 leitos de UTI. Esse é o número real, tá certo? Esse é o número real. Inclusive, na conversa que nós tivemos com o Ministério Público, com o Conselho Regional de Medicina, com o Conselho Estadual de Saúde, esse número foi consensualizado como um número a ser buscado, a ser alcançado, tá? Então, essa é a primeira questão. Então, nós, na verdade, não estamos pensando em fazer transferências de pacientes. O que nós queremos é abrir uma quantidade de leitos qualificados para a assistência desses pacientes e, a partir daí, a gente começar a internar não mais no Rui, mas nessa unidade.
Então é um processo paulatino que vai progressivamente, de forma segura, sem riscos, que nós vamos fazendo. Durante a reunião foram apontadas soluções para acabar de vez com os problemas enfrentados pelos pacientes do Hospital Rui Pereira. Vejo com bons olhos, principalmente quando ele falou em relação a conversas que estão tendo com a Secretaria Municipal de Saúde. Quando a gente pensa em outros hospitais, vem a questão do Onofre Lopes, que ele comentou que na faixa de 25 leitos podem ser utilizados no Onofre Lopes, está em fase de assinatura de contrato, de negociações, e o que eu vi que me deixou feliz é a questão do Hospital da Polícia, que pelo que eu entendi é o contrato mais avançado e mais real de acontecer. Essa reunião foi bastante importante porque nós pudemos conversar sobre isso, dialogar sobre isso, encontrar alternativas e ao mesmo tempo colocar a Comissão de Direitos Humanos à disposição desse processo de construir conjuntamente, de participar de todo o processo, seja ele de transição dos pacientes para qualquer outro espaço, seja de encontrar um outro espaço mais adequado e seja, sobretudo, a garantia da saúde de qualidade. Ainda participou da reunião o representante da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Hoje eu saio aqui aparentemente satisfeito, levar essa mensagem para a Assembleia Legislativa de que realmente a intenção não é fechar e sim melhorar o atendimento. Porque se realmente descentralizar, que é a ideia da Secretaria, vai ficar ruim, do meu ponto de vista de médico. Porque o paciente vai para um local, vai para outro. O ideal é realmente centralizar no local, como foi feito há algum tempo atrás com o Rui Pereira. Então a gente vai ficar atento a isso e fiscalizar mais ainda, juntamente com a Comissão de Saúde. E os médicos da cooperativa que prestam serviço em 2 hospitais estaduais vão paralisar as atividades nesta quinta-feira. Edesiane Moreno tem mais informações. Outro problema enfrentado pela Secretaria Estadual de Saúde é a paralisação dos serviços dos hospitais Deoclésio Marques, em Parnamirim, e no Valfredo Gugel. A paralisação foi anunciada hoje, dia 23, pela Cooperativa Médica do Estado. Nós já tivemos toda uma discussão com a própria Copmed, tá? Realmente há um atraso pontual, nós pagamos, a imensa maioria dos contratos com a Copmed nós pagamos, ficou faltando 2 contratos, um que é do Valfredo Gugel e outro que é o Deoclésio, que é pela CESAP, mas em problemas burocráticos que impediram o pagamento, que nós já resolvemos. Então a expectativa nossa é que a gente ainda essa semana a gente pague esses contratos da cooperativa e que a gente volte à normalidade, sem crises. Crise também na saúde de Natal. É que os médicos do município também paralisaram as atividades por 24 horas. Na manhã dessa quarta-feira, eles protestaram em frente à Câmara Municipal. E esta foi a 4ª paralisação da categoria somente este mês, para reivindicar o pagamento de gratificações, cumprimento do plano de cargos e melhores condições de trabalho. E ainda nesta edição, este será um dos assuntos da entrevista com o vereador Fúvio Saulo. Agora, também sobre saúde pública, um dado preocupante é que mais de 5.000 pessoas no Rio Grande do Norte já adoeceram este ano com chikungunya. A repórter Renata Paiva tem mais informações. Os casos confirmados de chikungunya no Rio Grande do Norte triplicaram em 2019. O aumento de casos confirmados é de mais de 300% com relação a 2018. De janeiro a outubro do ano passado, eram 1.226 confirmações e agora são 5.276 casos. As notificações também aumentaram, passando de 3.294 para 13.355, que representam um aumento de 305%. Os dados são do Boletim das Arboviroses, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Renata Paiva, de volta para o estúdio. Agora o assunto é a reforma da Previdência. O Senado concluiu nesta quarta-feira a votação em segundo turno da reforma da Previdência. A matéria segue agora para a promulgação do Congresso Nacional, prevista para acontecer até o dia 19 de novembro. As novas regras só vão entrar em vigor a partir da data da promulgação, exceto as alíquotas de contribuição, que passam a valer somente após 90 dias. A proposta inicial do governo previa uma economia de 1,2 trilhão de reais em 10 anos. Mas com as alterações feitas pelo Congresso, essa economia caiu para 800 bilhões de reais em 10 anos.
Na votação que ocorreu nesta terça e quarta-feira, uma mudança proposta pelo Partido dos Trabalhadores permite a aposentadoria especial para quem realiza atividades de risco. E após a aprovação da reforma da Previdência, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, disse em plenário que a proposta de emenda à Constituição, que vai facilitar a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência, deve ser votada pelo colegiado no dia 6 de novembro. Agora vamos aos assuntos do Legislativo Municipal. Veja os destaques da sessão ordinária desta quarta-feira na Câmara. A Câmara Municipal manteve o veto parcial do Executivo ao projeto que institui o programa Saúde na Escola na Rede Municipal de Ensino. Por 9 votos a 6, o projeto de autoria do ex-vereador Júlio Protásio, subscrito por diversos parlamentares, entre eles o vereador Ranieri Barbosa, ficou prejudicado. O veto parcial, eu entendi que no mérito da discussão, ele deveria ter sido então vetado na sua integralidade. A discussão é que os 3 incisos que foram vetados, o município não teria condições de fazer os exames nas escolas, até pela estrutura operacional da rede pública de saúde. Foi essa a questão das razões do veto. Então eu entendo que já que teria a prerrogativa da competência de levar a saúde à escola, deveria-se ter atendido mesmo a parcialidade desses vetos. O Executivo vetou especificamente 3 itens: a avaliação clínica, a psicossocial e o hemograma completo. O líder do governo na casa explicou as razões do veto. O Executivo sancionou praticamente todo o projeto, apenas 3 incisos que, em consulta à Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Educação, identificou-se que restava inviabilizada a sua aplicabilidade prática, haja visto que exigia que fossem feitos, por exemplo, exames de hemograma completo, com coleta de sangue feito na própria escola. São crianças menores de idade, precisam ter o acompanhamento dos pais e, sobretudo, exames que a própria rede municipal de saúde já faz, já concede a essas pessoas através das unidades básicas de saúde, que pode ter esse encaminhamento, assim como a avaliação clínica e a avaliação psicológica, que são avaliações que requer um atendimento diferenciado e que, para ser feito no ambiente escolar, seria inviável. A bancada federal do Rio Grande do Norte definiu os valores das emendas parlamentares ao orçamento da União em 2020. Coordenados pelo deputado federal Rafael Mota, os 11 representantes do Estado entraram em acordo para que o valor de R$ 247 milhões seja dividido em 15 parcelas de 16,4 milhões cada. Os 8 deputados federais e os 3 senadores concordaram com a necessidade de enviar recursos para o governo do Estado, que vai receber uma emenda, e também para a Prefeitura de Natal, que será beneficiada com uma segunda emenda. Outro ponto de consenso foi o envio de recursos para as obras que estão em andamento no Rio Grande do Norte. Então, a terceira emenda será enviada para a conclusão das obras da barragem de Oiticica e uma quarta emenda para as obras da reta Tabajara, na BR-304. As outras 11 emendas serão indicadas individualmente por cada parlamentar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Câmara foi até Macaíba nesta quarta-feira conhecer de perto o trabalho realizado pelo Instituto Santos Dumont. A Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida foi até a cidade de Macaíba para conhecer o Instituto Santos Dumont. O Instituto é habilitado como Centro Especializado em Reabilitação, categoria 3, com atendimento nas áreas de deficiência auditiva, física e intelectual. Uma das unidades visitadas foi o Centro de Educação e Pesquisa Anita Garibaldi. Estamos muito felizes com essa visita e reconhecemos nela a importância da interação com o Poder Legislativo, do município de Natal, uma vez que somos uma unidade de referência para as pessoas com deficiência do município de Natal,
por meio do nosso Centro de Reabilitação para a Saúde, para a Deficiência Física, Intelectual e Auditiva. E essa aproximação com o Poder Legislativo, com as pessoas que estão pensando nas políticas públicas do município de Natal, as pessoas que têm, né, a responsabilidade de cuidar da saúde da pessoa com deficiência, conhecer a realidade dessas pessoas, aonde elas são atendidas, que dificuldades elas passam, como o sistema de saúde pode ser fortalecido para ajudá-las, né? Então, quando você fala do SUS que funciona, e a gente fica muito orgulhoso, né, de ser reconhecido como um exemplo do SUS que funciona, é muito importante que essas experiências e que essas vivências sejam realmente divulgadas. O Anita Garibaldi está inserido no Sistema Único de Saúde como serviço de referência ambulatorial para atenção multidisciplinar à saúde. 750 pacientes são atendidos mensalmente nas clínicas de reabilitação. Nós atendemos a 7ª região, a região metropolitana de saúde, que envolve os municípios de São Gonçalo, Extremóis, Parnamirim, Macaíba e Natal. Hoje nós temos as clínicas de Parkinson, epilepsia refratária, autismo, lesão medular adulta e infantil, prematuridade, bexiga neurogênica e saúde auditiva. E para ser encaminhado para cá, precisa só dar encaminhamento de alguma unidade do SUS. É muito salutar essa visita na intenção da gente dar visibilidade ao poder público do que nós fazemos, o que a gente faz acontecer a nível de pesquisa, ensino e extensão. Os vereadores Júlia Arruda, Divanê de Basílio e Robson Carvalho também visitaram as instalações do Instituto Internacional de Neurociência. A unidade também está localizada em Macaíba e forma profissionais nas áreas de neurociência e neuroengenharia. Nós estamos diante de uma estrutura, de um processo de estudos, mas também de práticas de inclusão, pensando realmente como as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, podem ser bem acolhidas, bem atendidas, e eu acho que perceber que esse instituto existe, perceber a importância dele, ver de perto a estrutura, os profissionais, conhecer os equipamentos e a forma de trabalho, é de fato uma grande oportunidade, e é para a gente pensar junto aqui que alternativas existem, que é preciso pensar em como fortalecer iniciativas como essa. É uma experiência fantástica, incrível. Nós percorremos aqui, conhecemos os profissionais, os projetos de extensões e toda a estrutura, então só parabenizar e ter essa aproximação, essa integração com o Instituto Santos Dumont, com todos os profissionais, com esse tratamento continuado que aqui existe. Então agora a gente pode, primeiro passo foi conhecer, agora está estreitando os laços cada vez mais. Eles conheceram de perto o equipamento em que foi desenvolvido o experimento do exoesqueleto, trabalho encabeçado pelo neurocientista Miguel Nicoleles e foi apresentado na abertura da Copa de 2014. Nós estamos aqui comprovando como é possível, sim, ter a integração da educação, da saúde, da reabilitação. E aqui é um campo que pode, sim, ser mais bem explorado, mais conhecido pela sociedade e também possibilite outras pessoas a terem aí a sua reabilitação plena, né? Que é isso que queremos. E eu, enquanto presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, estou realmente muito entusiasmada com o que nós vimos hoje. É possível, sim, ter a parceria com o SUS, né? Saúde e educação pública de qualidade, de excelência. A Câmara Municipal recebeu na tarde desta quarta-feira uma visita especial. O prefeito da cidade de Belém, na Palestina, cumpre a agenda em Natal e esteve reunido com os vereadores na presidência da casa e também no plenário. Cumprindo a agenda oficial em Natal, o prefeito de Belém da Palestina, acompanhado do embaixador palestino no Brasil, fizeram uma visita de cortesia à Câmara Municipal nesta quarta-feira. Foram recebidos pela vice-presidente da casa, a vereadora Nina Souza, juntamente com outros parlamentares.
Na época da então prefeita Vilma de Farias, foi assinado esse termo de cooperação entre as duas cidades, tanto Belém como Natal. Contudo, nesse lapso temporal, nunca isso foi efetivamente colocado em prática. Então, o prefeito procurou, o prefeito de Natal, para que esses laços sejam estreitados e agora uma grande estrutura, um grande planejamento na área de turismo vai ser implementada. Natal é considerada a cidade irmã de Belém desde a década de 90. O objetivo da visita à capital potiguar, explicou o prefeito palestino, é justamente estreitar os laços de cooperação, principalmente nas áreas de turismo e negócios, assim como tornar pública a situação de seu povo. O embaixador do Estado palestino no Brasil ressaltou a importância das relações diplomáticas e da visita ao Legislativo natalense. Apostamos nas boas relações, temos um acordo assinado já desde faz mais de 20 anos e é hora de reativar esta amizade e esta cooperação. O prefeito de Belém será inclusive agraciado com o título de cidadão natalense, por proposição do vereador Kleber Fernandes. A concessão do título foi votada em regime de urgência durante a sessão ordinária. Existe desde 1999 um termo de cooperação entre as duas cidades, Natal e Belém, da Palestina, com o objetivo de fomentar intercâmbio, de fomentar o turismo e também negócios na área empresarial, inclusive com a ida de matérias-primas aqui da nossa região para Belém. De uma forma justa, até porque está havendo esse interesse da implementação dessas atividades que trarão benefícios diretos para a cidade do Natal, nós estamos fazendo a concessão de um título de cidadão natalense ao prefeito da cidade de Belém, da Palestina. Da visita também participou o empresário Hannah Seifel. Ele tem atuado como intérprete do prefeito de Belém da Palestina durante esta visita aqui a Natal. A ex-vereadora Sandra Rebelato, que é do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também esteve na visita. A cidade é considerada também co-irmã de Belém da Palestina. A seguir, eu vou conversar com o vereador Fúvio Saulo. Entre os assuntos, projetos do mandato e a paralisação dos médicos de Natal. O Câmara Repórter volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e nós receberemos aqui para conversar no estúdio o vereador Fúvio Saulo, que integra na Câmara Municipal as comissões de Justiça, Legislação e Redação Final e também a Comissão de Educação. Vereador, bem-vindo mais uma vez ao Câmara Repórter. Eu é que agradeço, adoro estar aqui. Vereador, ao longo desta semana o senhor vem repercutindo alguns assuntos do ponto de vista aí de educação, em plenário, dentro também dessa sua atuação na Comissão de Educação, mas uma preocupação que diz respeito ao fechamento de uma escola municipal que é referência no ensino aqui de Natal. Que escola é essa? Que situação é essa? É verdade. Nos chegou a denúncia sobre o fechamento da Escola Quarto Centenário, que funciona na UNP da Floriano Peixoto. A UNP fechará suas portas naquele prédio e já informou a Secretaria, a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, desde o primeiro semestre. E esse imbróglio vem se arrastando sem uma solução, até que nos chega ao mandato a informação de que há um entendimento já entre a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Educação, porque existe uma escola chamada Padre Monte, ali no bairro das Rocas, e é bem próximo da UNP da Floriano Peixoto, mas está havendo uma certa disputa de interesse entre essas duas gestões e nos preocupa muito porque são 680 alunos, 680 famílias, que podem se prejudicar sem essa definição, porque a UNP deu até o encerramento do ano letivo de 2019 e para 2020 precisa se encontrar uma solução, pelo menos um paliativo, para que eles se instalem e comece o ano.
Depois vai haver a busca de um prédio próprio, uma sede própria. Mas como você bem disse, é referência em ensino do IDEB da Escola do Quarto Centenário, que está completando 20 anos, que foi exatamente, o nome Quarto Centenário vem exatamente de quando Natal completou 400 anos, e nesses 20 anos essa instituição virou referência no ensino, e sendo líder do IDEB em nossa cidade por muitos anos. Hoje ela é o segundo IDEB de nosso município. Então, a Secretaria Municipal de Educação realmente já deu um posicionamento também mais firme, apesar de estar avaliando a situação, mas tem pelo menos sim, uma ideia de onde essas crianças, né, esses jovens vão ser rematriculados, né, em que outra instituição? Pois é, nós tivemos ontem com a secretária para ouvir qual era o posicionamento, né, nós ficamos realmente muito preocupados e quando ouvimos o posicionamento, qual é o grande problema, o entrave? A gestão da Escola Padre Monte, que é estadual, sim, hoje naquela escola tem 53 alunos matriculados, pouco mais de 40 realmente frequentam a escola. As outras salas estão ociosas. O que a Secretaria Estadual quer, que as gestoras querem, é ter a gestão estadual e municipal trabalhando em conjunto. Sim. Mas, segundo a secretária de Educação do município, não é possível, isso é muito conflitante. Veja só, você vai ter material, você vai ter profissionais trabalhando no mesmo momento. O que a prefeitura quer e o que nós estamos juntamente, inclusive minhas falas no plenário, é de que todos os vereadores se unam, isso é muito grave. Essas crianças, ela atendem a Zona Leste e é uma disputa para se encontrar uma vaga ali. Aqueles alunos têm orgulho, inclusive, de vestir a farda do Quarto Centenário, porque é realmente uma referência. Então a gente acha que é muito pequeno esses gestores estarem pensando simplesmente na questão burocrática, vamos dizer assim, e não encontram uma solução há mais de 6 meses. Para uma coisa que tem que ser resolvida com urgência. Quanto antes. Amanhã haveria uma reunião na Secretaria Estadual, foi adiada, a gente não sabe ainda, a Secretaria Municipal vai nos informar que a gente quer participar e eu estou convidando outros vereadores para ir também. Inclusive já falei com deputados também, como envolve a governadora, para que os deputados pressionem também, para que a gente encontre uma solução rápida para isso. Porque tudo bem que ainda existem uns meses para terminar o ano letivo, mas a ansiedade e a insegurança desses profissionais, além dos profissionais, das famílias, é muito grande. Então vamos acompanhar ainda este assunto, vereador. Agora, mudando de tema aqui, na manhã desta quarta-feira, aqui em frente à Câmara Municipal, médicos que atuam no município fizeram uma paralisação essa de 24 horas, mas já é a 4ª parada que eles fazem este mês e dessa vez agora com esse protesto aqui em frente à Câmara Municipal. O senhor também tem acompanhado essa situação dos médicos que fazem uma série de reivindicações, não é isso? Na verdade, não são muitas reivindicações, eles querem receber o salário. Tem profissionais que estão sem receber o salário desde o ano passado, eles foram contratados, esses contratos novos que houveram pela Prefeitura, e a Prefeitura não paga o salário desses profissionais há mais de 10 meses. Então você imagina, você está buscando, porque não são só médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de enfermagem, eu achava que eram só médicos, mas eu já soube hoje, com essa mobilização, que existem outras categorias envolvidas. Então você passar com a dificuldade que a gente tem hoje, 10 meses e não receber salário, é gravíssimo. Eu já soube que tem médicos que já estão para desistir do contrato. Tem também aqueles médicos que recebem pela cooperativa, a COPMED, que estavam sem receber desde junho. Nós fizemos uma pressão aqui na Câmara, conversamos e cobramos da Secretaria, pagou-se o mês de junho. Então eles estão julho, agosto e setembro, vamos entrar para outubro, sem receber. Então essa pressão é exatamente nada mais para receber o salário pelo trabalho que você exerce durante o mês. Então assim, um mês paga uma coisa, outro mês paga outra. Então assim, onde é que a Prefeitura vai ter que cortar para que a gente não tenha um caos em breve, que a gente não fique igual ao governo do Estado? Que é o que a gente está vendo exatamente no Estado. Vereador, agora mudando de assunto também, na sua atuação na Comissão de Justiça da Câmara, o senhor vem observando o trâmite de alguns projetos que tratam de reconhecimento de utilidade pública de entidades, enfim, associações. Mas o senhor pretende dar um novo regramento a isso através de um projeto de lei que
votado em plenário, sendo debatido já. Qual é essa proposta? A gente tem dois tipos de projetos que a gente se preocupa um pouco. Me orgulho muito de fazer parte da Comissão de Justiça. É a comissão mais importante, é mais relevante, e eu tenho muito zelo pelas matérias que passam naquela comissão. E a gente viu um excesso de título de concessão de utilidade pública e concessão de título de cidadão. São temas importantes, os dois temas. Primeiro, para não se banalizar. A comenda que se dá a um indivíduo que prestou serviço relevante a Natal, ela tem que ser dada com bastante critério. Claro que os vereadores têm zelo com isso também, mas não há uma quantidade. Então, o regimento é um pouco falho, ele deixa uma brecha, que os vereadores podem chegar, às vezes eu achava que era até 4, mas ele pode chegar até 16 títulos durante a legislatura. Então, a gente está preocupado com isso, mas especificamente na questão da concessão de utilidade pública, para as pessoas que estão nos assistindo entender, uma associação, uma ONG ou uma paróquia ou qualquer entidade que tenha CNPJ possa se tornar de utilidade pública, ela começa a ter direito a receber verbas públicas, seja por emenda ou seja de convênio com a prefeitura. Então, e até isenção de impostos também. E pode chegar até a isenção de impostos também. Então, é dinheiro público. Então, a nossa preocupação é ter mais zelo com esse regramento. O que é que nós percebemos? Que se você, inclusive tem casos tramitando já na casa, se você abre uma associação e daqui a 2 meses você consegue alguém que dê entrada no projeto aqui, ela vai torná-la de utilidade pública, ela vai ter direito a receber dinheiro público, mas a gente não tem comprovadamente a lisura, a idoneidade e a comprovação de serviços prestados. Então, nossa preocupação foi nesse sentido. Então, a nossa proposição foi a alteração realmente na lei para que essas associações e entidades que busquem utilidade pública tenham no mínimo 1 ano e ela, a partir desse 1 ano, ela também terá que comprovar os serviços, não só para a concessão, para mantê-lo. Né? Então, assim, ela pode, hoje ela recebe e é ad eterno, ela vai para sempre ser de utilidade pública. A partir de agora, não. Se ela não comprovar num período, né, a secretaria que esteja regularizada, inclusive tributariamente, ela perderá esse reconhecimento. É muito importante. E os vereadores têm se mostrado favoráveis a essa matéria? Sim, nós tivemos. Eles pensam da mesma forma. A gente mostrou a responsabilidade quanto a isso. Na verdade, os vereadores usam a legislação que existe. Sim. Né? Então, assim, não há uma falha dos colegas vereadores. Simplesmente a gente viu que precisava de ter um pouco mais de zelo quanto a isso e houve um parecer da Comissão de Justiça que houve uma falha da Procuradoria. E aí a gente corrigiu no plenário e o projeto foi aprovado, foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça. Certo, ainda vai voltar mesmo para votação. Isso, ele vai para os trâmites nas outras comissões. Vereador, agora também mudando de assunto e falando de um interesse aí da cidade, que é a discussão do plano diretor. Após vários anúncios, paralisação até desse processo de revisão do plano diretor, para a formação do comitê gestor, né, desse processo de revisão, a Prefeitura agora, por fim, adia mais uma vez o envio desse projeto de lei aqui para a Câmara Municipal, projeto que trata, né, do desenho de Natal pelos próximos 10 anos, né, do desenvolvimento da cidade. E como é que o senhor vê esse adiamento? O senhor acha que era realmente necessário acontecer ou esse projeto tinha que ser enviado ainda esse ano para a Câmara, diante até do atraso que tem da revisão, que era para ter ocorrido até 2017, há 2 anos. Pois é, você falou, sintetizou bem. Esse projeto está, que na verdade a atualização é de 4 em 4 anos. Então a última vez foi em 2017, né? 2007, desculpa. 2007, isso. Então vai fazer 12 anos. Se faz 12 anos que Natal está travada, parada, por causa do plano diretor, não é salutar que agora, em poucos meses, a Prefeitura chegue e jogue esse a toque de caixa. Eu participei, desde que cheguei nessa casa, eu assumi em fevereiro, e logo no início desse período, houve algumas audiências públicas. Fui no IFRN, fui a palestras e seminários do Ministério Público, fui a seminários
da FEComércio, envolvendo indústria. Então, eu tenho buscado estudar bastante sobre o tema, porque eu entendo que nenhum tema hoje em nossa cidade é mais importante do que o plano diretor. E eu sempre digo, Natal está travada, ela não tem como crescer. O que é que está acontecendo? As pessoas estão buscando as cidades vizinhas, Parnamirim, Extremóis, São Gonçalo, até Macaíba, né? E indo para essas cidades, existe um verdadeiro êxodo, nós estamos perdendo população. Essas pessoas, ela deixa de pagar IPTU em Natal, na hora que ela vai morar lá. Ela deixa de pagar IPTU, ISS, taxa de iluminação pública, e esse recurso vai para as cidades vizinhas. Mas essa pessoa continua trabalhando em Natal. Ela vem para Natal, aí ela se desloca ou de transporte público ou de veículo próprio. Então você imagine o custo disso, na poluição, no trânsito, no estresse. Hoje nós vivemos numa sociedade muito desequilibrada, vamos dizer, emocionalmente. Então é uma série de transtornos que causa, inclusive financeiro. Então nossa cidade está perdendo com isso. O que é que a gente tem entendido? Inclusive conversado com o técnico da CEMURB. Estava havendo uma pressão do executivo, do prefeito, para que esse projeto chegasse aqui ainda esse ano, novembro, dezembro. Mas várias instituições e universidades pressionaram oficialmente para que a prefeitura desse um tempo hábil. Nessa primeira audiência que eu fui no IFRN, já se dizia que não tinha como fazer em menos de um ano, era março, agora que eu me lembro. Então chegaria em março. Então, eu acho salutar que se trabalhe isso para que também não jogue nas costas dos vereadores todo o ônus depois para que se resolva rápido, isso é um tema muito sério, mas eu acredito que todos nós, a sociedade, enquanto vereadores, precisam estudar bastante sobre o tema. Poucos vereadores estão se aprofundando sobre o plano diretor. Qual é a sua visão, então, sobre também essas propostas que o prefeito chegou até aqui, via até a Câmara, fazer uma apresentação do que ele entende do plano diretor e que a prefeitura deverá trazer, defendendo inclusive esse processo de verticalização, especialmente na orla da cidade. Como é que o senhor analisa, enfim, observa esse aspecto? Eu levo minha vida com bom senso em tudo. Para crescer, a gente precisa ter um pouco mais de liberdade. A gente precisa preservar nossas belezas, a gente precisa preservar nossas zonas, porque tem umas diferenças de zona de proteção ambiental. As pessoas precisam entender que você pode proteger, e existem instrumentos nas grandes cidades que já são usados, inclusive em João Pessoa. João Pessoa tem áreas protegidas, João Pessoa tem zoológico, então assim, mas a cidade cresceu. Por quê? Ela permitiu esse crescimento, né? Então, bairros que não permitem ainda o uso misto do solo, aquele bairro que tem que ser só bairro residencial, né? Mas você imagine, isso é um atraso, isso são coisas das cidades antigas. O ideal é que esse bairro ele tenha comércio, ele tenha emprego, ele pense o social, e como são os 3 pilares do plano diretor? Ele tem que pensar o ecológico, ele tem que pensar o econômico e o social. Então, esses 3 pilares têm que ser respeitados. Se você só protege a natureza, você não vai se preocupar com emprego e com renda. E as pessoas não vão ter socialmente uma qualidade de vida na cidade que ele mora. Ele vai viver em outra cidade. Então, a gente viu nos estudos aqui apresentados que você tem aqui numa região, principalmente a Zona Norte, sim, ali naquela região do Rio Doce. De um lado é Natal, então está todo travado. Do outro lado é Extremóis. E está se desenvolvendo, está construindo. Então, onde o poder público não puder e o empresário não puder construir, vão acontecer invasões, que é o que está acontecendo, inclusive no cemitério, lá no bairro do Planalto. Né? Porque não dá um destino e as pessoas vêm e tomam posse. Então, é muito critério, muito zelo. Eu vejo, por exemplo, na questão da orla, eu acho que pode se construir com bom senso, respeitando o paisagismo e conservando o paisagismo das nossas belezas, que é o que mais atrai turista para cá, sim, mas que permita um crescimento. E na questão da via costeira, eu acho aquilo um desperdício, a gente ter 8 quilômetros que o natalense e ninguém aproveita. Aquilo é uma via que se passa. A gente tem que dar à via costeira um ar de cidade grande, desenvolvida, não com prédios, mas com espaço de praças, que a população de nossa cidade use e o turista venha também. Tá certo, vereador. Falando também assim sobre Natal, mas do ponto de vista orçamentário, também começou a tramitar essa semana na Comissão de Justiça da Câmara, na verdade já passou, isso, o texto da Lei Orçamentária Anual para 2020. O senhor também, pelo que já analisou do processo desse projeto dentro da comissão, e também vai se debruçar aí para apresentar emendas, o que é que o senhor já está
vislumbrando e elaborando aí? Nós na Comissão de Justiça ainda nem nos aprofundamos, mas como a gente sabe que é uma peça que ela precisa de uma atenção na questão dela não trave também a Prefeitura, então a gente voltou favoravelmente na comissão, estamos nos aprofundando, vamos apresentar emendas. Eu acredito que a Prefeitura ainda usa os recursos de forma errada em algumas áreas. Por exemplo, tive recentemente vendo sobre turismo. Natal investe pouquíssimo em divulgação da nossa cidade. Então, a gente vai pleitear que seja investido mais na Secretaria de Turismo, para que divulgue mais nossa cidade. Entendo que fazer festa é ótimo, mas numa situação em que a nossa cidade se encontra economicamente falando e financeiramente falando, a gente tem outras prioridades. Na questão no uso das verbas publicitárias, devemos pleitear para que essas verbas sejam mais de campanhas educativas do que propriamente divulgação dos atos do Executivo. Então, tem uma série de coisas que nós vamos sugerir. Investimento em saúde, investimento em educação são basilares. Eu sempre pensei, o público tem que cuidar de saúde, educação e segurança. O restante tem que ser minimizado. Então, se é de apertar, aperte em outras áreas. Sim. Mas essas três, elas têm que ser mantidas, o investimento naquelas áreas, porque são fundamentais. Ok, então, vereador, eu agradeço aqui a sua participação, seus esclarecimentos, análises sobre esses assuntos que mexem com a vida do natalense mesmo. Eu que agradeço e fico à disposição de vocês. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia. E a gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias das atividades da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau!